A paz do Senhor seja com todos, queridos e amados irmãos. Esta será uma das mensagens mais impactantes que o Senhor Ele tem nos dado. Pois a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 5, Romanos, capítulo de número 5, diz que e não somente isto, versículo 3, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a paciência, ela traz a experiência, e a experiência, ela traz a esperança. Eu tenho esperança, você tem esperança de ver o agir de Deus na sua vida. Pois Deus, quando age de forma maravilhosa, de forma extraordinária, de forma tremenda, de forma soberana. Deus tem os seus meios de agir, Deus tem as suas formas de trabalhar, e Ele opera da maneira em que Ele deseja, Ele opera da maneira em que Ele quer. E nesta manhã eu quero que você abra comigo o seu livro sagrado em Zacarias, profeta menor, profeta Zacarias, no capítulo de número 2, versículo de número 8, diz assim a santa, inerrante e poderosa palavra de Deus. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Vamos ler novamente, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, Ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Então Ele me enviou às nações que vos destruíram. Ele me enviou às nações que vos humilharam. Ele me enviou às nações que fizeram mal a nós. Mas a Bíblia Sagrada nos afirma que aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Eleitos do Senhor, sacerdócios reais em Cristo Jesus, como diz 1 de Pedro, capítulo 12, versículo 9, nação santa, povo adquirido, aquele povo que Deus transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. A primeira coisa que nós temos que entender é o que está registrado em 1 de Pedro 12, versículo de número 9. Vamos ver o quanto a gente é, ou nós somos especiais para Deus. Vamos a 1 de Pedro, no capítulo de número 12, versículo de número 9, que diz assim: mas vós sois, diga, eu sou geração eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou a nação santa, eu sou o povo adquirido, para que anuncie as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
E diz no 10: vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançou a misericórdia. Então nós não éramos povo, porque Efésios capítulo 2 diz que nos vivificou estando nós mortos em ofensas, pecados e delitos. Mas no momento em que nós recebemos ao Senhor na nossa vida, nós passamos a fazer parte da geração eleita, do sacerdócio real, da nação santa e do povo adquirido. Nós já temos um estudo falando sobre isto, mas o que eu queria dizer para você nesta manhã é que você já sabe que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, que não era povo e passou a ser povo, que não era filho e passou a ser filho por adoção, através de Cristo Jesus, nosso Senhor. E profeta Zacarias, ele vem falando no parte C do versículo, que aquele que toca em mim, toca na menina dos seus olhos. E quando eu lembro lá de Daniel, no capítulo 6, versículo de número 3, a Bíblia nos diz que Daniel, ele incomodava, porque nele havia o Espírito de Deus. E meu querido, você pode estar incomodando no lugar que você está, mas por que o crente incomoda tanto? Mas por que o diabo levanta tantas pessoas tentando roubar a nossa paz, tentando roubar a nossa alegria, tentando roubar a nossa esperança, tentando frustrar os nossos sonhos ou as nossas ambições, sejam elas profissionais ou espirituais? É porque ele sabe que você é especial, é porque ele sabe que em você habita o Espírito Santo de Deus. O diabo, ele não tem medo do meu terno, da minha gravata. O diabo não tem medo do carro ou da casa que eu e você tem. O diabo não tem medo do cargo que eu ou você ocupa, mas o diabo, ele teme aquele que é cheio do Espírito Santo e tem a marca do sangue de Cristo na sua vida. O diabo, ele tem medo disto. O diabo, ele teme aquele que ora ao Senhor, aquele que derrama a sua lágrima diante do Senhor, pois a Bíblia nos afirma lá no Salmo 56, versículo 8, tu contaste todas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? As nossas lágrimas, elas têm sido colhidas pelos anjos do Senhor. As nossas lágrimas são postas num odre e levadas até o trono do nosso Deus. E diz a palavra que aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Olha, ninguém que toque em mim e em você, ninguém que faz algo contra mim e contra você, ele sai impune. Mas Deus, ele faz justiça. Deus, ele age com justiça, porque ele é justo, porque ele é fiel, porque ele jamais deixou um filho seu desamparado, porque ele jamais deixou um filho seu sozinho, porque ele jamais deixou um filho seu só. O salmista, no Salmo 37, 25, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. No Salmo 34, 19 e 20, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas, ele guarda todos os seus ossos e nenhum deles se quebram. Em Provérbios 24, versículo 10, de que se mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força se
será pequena. O inimigo, ele tem usado muitas pessoas. O inimigo não vai usar seres inanimados, não. O inimigo não vai usar fantasmas, não. Vão ser pessoas que vão se levantar contra a nossa vida, contra o nosso ministério, contra a nossa família, no nosso emprego. São pessoas que vão se levantar e que serão instrumentos na mão do diabo para tentar enfraquecer a nossa fé, mas nós não vamos enfraquecer, porque se nós nos mostrarmos frouxo no dia da angústia, pequena será a nossa força. Mas louvado seja Deus, porque uns confiam no Salmo 27, uns confiam em carro ou cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. Nós não confiamos no barro, nós não confiamos em deuses de ouro, nós não confiamos em deuses de ferro, nós não confiamos em deuses de prata, de bronze, de madeira, mas nós não confiamos no Deus vivo, naquele que Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia, ele é, e não há quem possa fazer escapar das suas mãos, e operando ele, ninguém impedirá. Não há quem possa escapar das mãos do Senhor, não há quem possa sair impune. Quando Deus quer agir com justiça, ninguém escapa. Quando Deus quer agir da sua maneira, da sua forma, do seu jeito especial, operando ele, ninguém pode impedir. Quem toca em você está tocando no Senhor. Quem toca num crente deveria pensar 1000 vezes antes de tocar num crente. Porque tocar num crente é a mesma coisa que pôr a mão dentro de colmeia de abelha. Tocar num crente é a mesma coisa que pôr a mão dentro de uma fogueira. Vai se queimar, vai se machucar, porque aquele que toca em mim, em você, não está tocando em mim apenas, mas primeiramente tocando em Deus. Aquele que mexe comigo, aquele que mexe com você, está mexendo com Deus, está incomodando a Deus. E eu lembro quando a Bíblia, ela vem falando lá em Isaías, no capítulo de número 36, Isaías no capítulo de número 36, vamos abrir lá para vermos, conferirmos coisas espirituais com coisas espirituais, porque em Deuteronômio 29:29 diz que as coisas ocultas são para Deus, mas as reveladas são para nós, os seus servos. E diz assim a palavra: Senaqueribe cerca Jerusalém, a oração de Ezequias, o exército dos assírios é destruído. E aconteceu que no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabsaque desde Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebena, o escritor, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, e Rabsaque lhes disse: ora, dizes a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que manifesta. Que confiança é esta que manifesta. Nós vamos estar dando continuidade à próxima parte desta mensagem.